Seja bem-vindo, pessoal. Estamos mais uma vez para podermos fazer a nossa gravação, que vamos abordar vários assuntos que porventura muitas pessoas queriam conhecer e que por causa da intimidade entre eles não poderiam exatamente poder ouvir de perto. Então nós temos aqui dois convidados no nosso podcast de hoje, que faremos juntos acontecer o programa como tem circulado por aí, fazer acontecer. Então nós vamos fazer acontecer em minutos super resumidos, então havemos de fazer algumas questões. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Vocês vão se apresentar para que o nosso público que está a nos assistir possa os conhecer. Fique à vontade, pode se apresentar. Boa noite, família. Aqui fala José Ricardo, daqui de Messica. Estamos aqui para podermos conversar um pouco e responder um pouco daquilo que é o interesse do público, o interesse do programa. Eu respondo pelo nome de José. Glória a Deus. Boa noite, família. Eu respondo pelo nome de Américo. Quero aqui agradecer o convite do nosso programador, o GD, pela estadia aqui neste debate, que vai ser algo diferente, algo especial. Quero muito agradecer a Deus também por este privilégio de estarmos aqui, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Estamos aqui já se apresentar para os que o conheciam melhor, né? Os que não os conheciam são eles, acabaram de se apresentar. Então, nós aqui queremos falar sobre um grupo, um movimento de oração, um grupo que tem revolucionado bastante a nível dos jovens. Então, eles vão aqui citar algumas coisas, vão detalhar algumas coisas. Então, vamos lá colocar já a nossa primeira questão, né? Em poucas palavras, o que é na verdade isso de grupo de movimento de oração? Amém. Na verdade, o grupo de movimento de oração ele é um grupo especial que tem como objetivo transformação de vida e alcançar almas para Cristo, moldar pessoas para estarem do jeito que Deus quer. Este é o movimento de oração. É um grupo de jovens, na verdade, ele não tem como grupo alguma igreja, ele está aberto para todas as igrejas. Não importa a congregação, se é Matzbaba, se todos são bem-vindos. É verdade, todos são bem-vindos. Ok. Já começamos, é assim que nós começamos. Estamos na introdução. Estamos aqui na introdução. Eles não escolhem qual raça, religião, estão abertos para todo mundo. Então, eu gostaria de saber aqui de como surgiu, como começou, que teve a ideia, ou como que isso aconteceu. Na verdade, a ideia ela vem diretamente de Deus, mas ela também teve o seu princípio, sem o nosso saber. Aconteceu mesmo em 2019, então quando eu comecei também a conhecer a Deus, e havia um jeito de expressão em que Deus falava comigo. Então quando eu saí da escola, um dia desses, eu ficava a descansar. Muitas das vezes quando eu me colocava a dormir, é onde Deus falava comigo. Até não é bem dormir, era descansar. Quando eu descansava, então meu espírito conversava com Deus. Então Deus veio, falou-me acerca de certos irmãos que eu devia alcançar, porque na época eu estava a estudar, estava a fazer a 10ª classe. Então Deus me mostrou claramente as pessoas que eu devia chamar para poderem fazer parte deste movimento. E naquela época, não tinha este nome de movimento, tinha um nome que eu gostei muito naquela época, não era a direção de Deus, era o nome de Peregrino da União Cristã. Então foi ali onde nasceu o movimento. Nasceu na escola e através dessas pessoas que Deus me mostrou, eu fui, conversei com essas pessoas e Deus, pela sua graça, tudo que tem Deus cresce. Deus começou a unir, Deus começou a chamar e vinham pessoas de todos os lados.
para poder estar juntos conosco nesta causa. Ok. Temos aqui um mini resumo de como começou. Estamos a falar de 2019, estamos em 2024, então já se passa muito tempo. Ok. Sendo que veio lá da inspiração da parte de Deus, conversou com as pessoas e começou. Como foi o começo exatamente? Quais foram as dificuldades que vocês enfrentaram no começo? Amém. Na época, eu era uma pessoa, ou seja, eu sou uma pessoa que sempre fui de gostar dos desafios que Deus tem colocado na minha vida. Desafios como tal sempre existiram. Implementos dos pais para as pessoas que ingressavam ao grupo. Quando nós tínhamos certas atividades de oração, nós somos pessoas de oração. E boa parte das nossas orações elas têm acontecido no monte. Então, quando nós, pela inspiração de Deus, criamos um grupo, um movimento de oração que antes era peregrino da União Cristã, nós orávamos na monte da pedreira, da pedreira aqui, que é, como chama o monte da padaria aí por cima, das antenas? Ali mesmo. Então foi ali onde principiou o grupo, nas orações. Então os impedimentos que nós tivemos naquela época, por exemplo, foram impedimentos dos pais, e também tem um certo impedimento que veio da minha parte, mas foi um impedimento muito forte que aconteceu naquela época com o líder, um dos líderes da nossa igreja. Ele veio, falou palavras que quase me mataram. E eu naquele dia, só porque Deus, quando chama, Deus tem propósito. E Deus é fiel e justo, aquilo que Ele quer se cumpre. O líder falou para mim certas palavras que não podia eu misturar com jovens de outras igrejas, porque as doutrinas elas são diferentes. Então ele falou certas palavras que quase mataram o meu coração. Bom, eu também tenho na verdade um instrutor, que é o Dr. Nelson. Naquele dia eu liguei para ele e eu contei aquilo que tinha acontecido. E ele disse: olha, você não pode confiar em homens. Você não deve confiar em homens, você tem que confiar em Deus. Então, a partir daquele dia, eu passei a ter mais tempo com Deus do que com homens. E tudo o que eu tenho aprendido, o que eu aprendi desde lá até agora, muitas das vezes tem sido revelação da parte de Deus. Ok. Então, gostaria de saber também, na altura, ou que igreja você congregava antes dessas todas as coisas, porque da forma que nós acabamos de entender, era o início do seu ministério, em que as revelações começaram a aparecer na sua vida. Em que ministério você congregava, ou depois dessas coisas, dessas discórdias, você saiu do ministério, como que lidou com essa situação? Na verdade, eu não saí do ministério. Quando aconteceram essas coisas, eu ainda continuei na mesma igreja, que é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. É uma igreja que eu também respeito muito. E quando aconteceram essas coisas, eu não larguei a igreja, mas também aprendi da parte de Deus que eu devia respeitar os meus pastores, mesmo com aquilo que tinha acontecido. E aquilo que aconteceu me ensinou muito. Porque quando você ler a Bíblia, a palavra de Deus, você vai compreender que Davi, quando ele recebeu a unção da parte de Deus, Saul, ele é atraído. Existe uma lei do Espírito, que é a lei da atração, a lei da semelhança. Quando você recebe algo de Deus, aquilo ali é algo grande. Então, Deus te leva para você estar com os grandes. Só que uma coisa acontece aqui, quando ele está sendo levantado por Deus, Saul, quando vai entender que na verdade ali existe alguma coisa, ele vai tentar parar Davi. Só que não se pode parar aquilo que Deus está a levantar. Então, uma coisa que mais me alegra é que Davi ele compreendeu que este é o ungido do Senhor. Davi teve muitas oportunidades para caluniar, para falar mal, para até matar.
Mas Davi não matou porque era um homem, era um ungido de Deus. Então, praticamente eu continuei na mesma igreja, eu respeitei até a mesma pessoa que fez aquilo comigo também. São falhas, são coisas que acontecem e ficou no passado. São coisas que eu aprendi muito. Então, vamos agora para um pouco mais de desenvolvimento. Uma pergunta que, quando eu coloquei este tema, ou quando pessoas ficaram a saber, possivelmente das pessoas que poderiam ver um programa, algumas delas queriam saber realmente o que, em suma, o que tinha acontecido na verdade lá no monte. Ou são quantas pessoas no mínimo e o que tinha acontecido geralmente, porque estão lá no vosso segredo. Então, de uma forma resumida, como que poderíamos explicar o que tinha acontecido lá no monte? Na verdade, eu vou deixar isso aqui para o profeta Amir também poder falar, porque no princípio ele não estava conosco, mas agora que o movimento, né, ele já está aguçado, ele faz parte do movimento, então ele vai movimentar algumas palavras. Oh, glórias! Eu vou deixar isso tempo para ele. Quero agradecer a oportunidade, dar continuidade com aquilo que está a se comunicar aqui. O movimento de oração ele é um centro acadêmico militar. Ele está para formar soldados espirituais. Então lá temos aprendido como tratar o mundo espiritual, saber pregar. Lá se ensina a pregação, se ensina a conhecer ao Senhor, ao Espírito Santo, se ensina a viver a palavra de Deus, se ensina a ser aquilo que Deus quer. Muitas pessoas saem de suas igrejas, não sair no sentido de sair, mas passam mais tempo lá a se preparar. E para algumas pessoas, por exemplo, o Senhor tem dado algumas regras, né, de permanecer lá. Não permanecer porque você está a ser tirado da igreja, mas por uma questão de tempo, para você ser organizado. Por exemplo, tem pessoas que sobem lá, não conhecem a Deus, mas em questão de semanas, meses, já começam a pregar, já começam a ter visões, já começam a ouvir a voz de Deus. Então, pela graça que também está lá, porque lá existe uma burocracia, né? Um conjunto de cargos, as pessoas estão na linha diferente, que foram encarregados de endireitar as pessoas que vêm para lá. No caso dos profetas, organizam a parte dos visionários, né? A parte das pessoas que ouvem a voz de Deus, ensinam aquilo que são os dons espirituais. Então, temos também a parte da pregação, que está o Dr. Nelson, ele que ensina as pessoas como devem pregar, como fazer para pregar bem, para desenvolver a pregação. Esta é a parte dele. Então, temos lá muitos homens de Deus em diversas áreas, com diversas categorias. Então, em resumo, vamos dizer que lá é um centro de treinamento espiritual para as pessoas serem preparadas para ir para o mundo pregar o Evangelho. Ok. Eu acho que acabou mexendo num assunto que certamente deixou-me curioso para poder saber sobre a democracia ou a hierarquia de que certas pessoas devem obedecer, que existe uma informação que parte de lá, vai descendo até para os mais além. Agora, a minha pergunta é, ou certamente as pessoas que estão nos acompanhar gostariam de saber como que estão organizados essa hierarquia, ou os cargos, assim como podemos dizer, para as pessoas poderem melhor entender como está organizado. Começa do apóstolo, começa do profeta, começa do pastor, como é organizado isso aí? Mais uma vez, lá a hierarquia, a burocracia, né? Eu gosto mais de burocracia. Então, lá existe a primeira geração, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Então, para chegar até a 12ª geração,
este propósito do Nosso Senhor. Então, na primeira geração, que é o grupo principal, a chave, né? A primeira escada, então lá temos o patriarca, então que é o primeiro, o nosso pai. Daí é quando segue o líder, que é o Dr. Nelson, aquele que nos ensina na área da pregação. E também temos já o profeta. Daí, depois do profeta, é quando segue os outros, até lá, assim sucessivamente. Mas nós temos aprendido lá que não existe um líder definitivo, porque lá é uma democracia. É o próprio Deus que governa. Só que são certas coisas que ele determinou para os homens não... Sim, para não haver muita confusão na mente dos homens, mas vamos dizer que o governo deste povo é democrático, porque é o próprio Deus que governa. E até um português aqui, eu acho que o povo vai querer saber, né? Que tal se falar português? Esse português, se nós irmos com ele no dia do mercado, certamente vamos faturar muito dinheiro, porque aqui está se falar português. Aqui está se falar grande português. Então, quem é o patriarca? Sei lá, o patriarca. Ouviu um patriarca aqui? Quem é o patriarca? Ou quem é e o que é? Gostaríamos de saber, e certamente o povo também quer saber. Já se falava português aqui. É verdade? Ok, então esta parte eu vou deixar para o nosso profeta, ele vai dar essas respostas. Ok, glória a Deus. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Vou dizer aqui algumas palavras acerca do patriarca. O patriarca, ele é como um pai. Ok. Pai das nações. Um pai das grandes gerações. Praticamente, o patriarca, ele é alguém que foi colocado por Deus como pai de missionários, pais de homens da fé, pais de pessoas que conhecem a Deus, assim como Abraão, Isaac e Jacó. Praticamente, ele é o patriarca. Virgílio José Babeliani. Ok. Eu acho que está claro. Então, eu acredito que vocês, o grande número com pessoas que vocês trabalham com elas são jovens. É verdade. Então, sendo uma camada jovem, como que vocês conseguem lidar com muita camada da juventude, sendo que o mundo que nós estamos a viver agora é muito difícil lidar com os jovens? Gostaria que nos explicasse nesse sentido. Na verdade, eu vou agradecer a Deus por mais uma vez. Como eu tenho dito, Deus quando me chamou, Deus ele chama alguém, quando ele chama, ele dá capacidade para poder conseguir lidar com as situações atuais do povo. É verdade que o mundo em que nós estamos, ele está podre, está mal. Mas quando Deus chama alguém, Deus capacita e lhe dá graças de gerência. No movimento de oração é assim. Como disse o homem de Deus, o Moamir aqui, nós temos profetas. Praticamente todo o sistema do movimento ele é controlado. Não tem coisa que se faz lá que não chega aos nossos ouvidos. Como um profeta eu te falo assim, eu não preciso de te perguntar para eu saber alguma coisa. Deus quando me chamou, Deus já me dá capacidade. Eu tenho, por exemplo, a graça de ler mente. Eu consigo me conectar com a pessoa e eu consigo entender o que a pessoa pensa, o que a pessoa já desejar, os caminhos que a pessoa já levar. E como profeta, eu posso te dizer e posso não te dizer, mas eu vou orar para você estar na linha. Então, na camada jovem que nós temos lá, como disse o irmão Amires, nós temos o governo teocrático. Para quem não sabe, o governo teocrático tem a ver com o governo de Deus. Quem governa é Deus. Então, nós temos recebido informações da parte de Deus através destas profecias para conseguirmos dirigir este povo. Temos, na terça-feira, temos tido algumas orações. Essas orações ali, quando nós vamos orar, Deus fala conosco acerca de problemas, coisas que têm que ser solucionadas, como tem que ser solucionado, o que está acontecendo, o que está bom, o que não está. Então, depois nós gerimos essas informações, pegamos nela e vamos ao povo.
Então começamos a falar aquilo que deve ser feito, aquilo que não deve ser feito, e as pessoas são sinceras lá. Ok. Graças a Deus. Uma das outras perguntas, já corremos atrás do tempo, como que Deus tem se revelado por intermédio de vós? Como que vocês ouvem a vontade? Ou como que ouvem Deus se conectando? Como isso o povo certamente vai querer saber. Na verdade, uma das coisas que é interessante é o seguinte: quando Deus te chama, quando você se distancia dos prazeres da carne, você se conecta, a tua alma conecta-se com o teu espírito. E o teu espírito ouve em espírito, através do Espírito Santo. E quando ele ouve em espírito, ele passa para o seu psique, que é a nossa alma. E praticamente você fica a saber de algo espiritual. Se lermos a Bíblia, a palavra de Deus diz que Jesus, estava lá Jesus, Pedro, Tiago e João, quando estavam a orar lá, apareceu Moisés e Elias. De repente Pedro disse que vamos fazer tendas para Moisés e Elias. A pergunta que eu tenho para dizer é: bom, como ele soube que é Pedro, se nem Jesus lhe apresentou? Então, quando você é alguém espiritual, você entende as coisas de Deus. Não porque existe escola, por exemplo, a linguagem, como se chama? A língua estranha, por exemplo. Tem muita gente que eu convido a dizer que aquilo ali não se interpreta, aquilo não sei, olha, esse é o problema de talvez não lermos Bíblia. Se formos a ler a Bíblia, a palavra de Deus, tem tudo lá. Então, as coisas de Deus, elas são como se fosse loucura. São como se fosse loucura. Deus fala, e como vou dizer, existem várias formas que Deus fala. Deus pode falar através da visão, Deus pode falar através da profecia, Deus pode falar acerca de sonhos, porque também lá interpreta sonhos. Então, resumindo, também tenho o dom de discernimento de espírito também. Quando se fala, se alguém fala algo que não é da parte de Deus, nós achamos nada assim, não. Essa parte aqui não é da parte de Deus. Ok. Ora, assim. Ok. Falou-se, mexeu-se um assunto aqui. Espera lá perguntar isso. Então, estamos a dizer de que eu quero que deixe claro para as pessoas que vão estar nos acompanhar de que é possível interpretar línguas, é possível ouvir muitas coisas saindo da parte de Deus. Então, quero que você argumente e fale um pouco mais disso sobre interpretação de línguas. O que tem acontecido exatamente lá no mundo? Todos interpretam línguas ou existe uma camada especializada para isso? Há muito tempo quem interpretava línguas era eu e o irmão Amires. Chegou um tempo em que nós tivemos um privilégio, uma oportunidade. Estávamos no dia de mercado, já que nós somos negociantes. Quando nós saímos do mercado, nós recebemos a informação que a irmã Nisha, ela estava enferma. Quando nós chegamos em casa dela, ela estava na varanda. Daí, nós começamos a orar. Só que quando nós orávamos naquele dia, Deus falou, foi através de mim ou foi através do nome de Deus? O nome disse que interpreta-me o que eu estou a dizer. Então, eu falei para alguém interpretar, porque se foi o apóstolo Blessing, o irmão Blessing, não sei. Então, quando começamos a orar, quando você tem essa graça de Deus, você não precisa, quer dizer, a mente, ela tem a ciência, o coração, ela fala mais acerca do Espírito. Então, já que Deus falou, essas línguas têm que ser interpretadas. E a dimensão da língua que estava a se falar naquele dia era uma dimensão muito diferente, que dava para entender que alguma coisa aqui está a dizer. Só que, como nós vamos saber se é língua estranha? Deus disse, se vocês não interpretarem, vocês não vão sair daqui. Naquele dia caiu chuva. Saímos lá, só nos foi uma hora de 3 ou 2 horas. Naquele dia, quase todos, não todo o grupo, quase todos os principais passaram a interpretar línguas. Oh glórias. Vou mexer mais um assunto aqui, que se calhar por causa da emoção, da conversa, da forma que está a ser top, da forma que está a ser no ponto. A pergunta é, de novo voltando na camada jovem, como que lidam com
não sei se são recém-chegados, não sei se pessoas de lá que vieram a namorar. Então, como que vocês lidam com isso? Como que é feito lá? Como que são feitos os conselhos quando há namoro lá? Ou namoras, ou não namoras, ou os que vêm a namorar devem terminar. Então, poderíamos explicitar essa parte, camada jovem. É verdade. A questão de namorar ou não namorar, isso é para fazer assim. Depende de cada um, mas também nós, como pessoas da parte de Deus, já que quem dirige o povo é Deus. O que é o discernimento? O discernimento é a capacidade que Deus dá a alguém para conseguir saber entre o bem e o mal. Existem certos relacionamentos, né, que algumas pessoas já vieram a nós com relacionamentos e eles pensavam que aquele relacionamento estava tudo bem, mas depois que Deus falou na vida dessas pessoas, as pessoas foram entender que não, na verdade isso aqui não é da parte de Deus, coisas assim. Então nós não aconselhamos ou também não falamos para as pessoas, olha, namora ou deixa de namorar. A questão de namorar ou não namorar depende de cada um, mas também tudo tem que estar de acordo com a palavra de Deus, o que nós ensinamos. Ok, só para irmos já para finalizar, a pergunta é: o grupo de movimento de oração é uma igreja ou é uma congregação em que as pessoas vão lá, ficam como se fosse lá, ou já se passaram pela vossa ideia com que isso seja uma igreja em que estejam lá a receber pessoas de tudo mais? O grupo de movimento de oração, MDO, não é uma igreja. Ele é um grupo simplesmente, como havia dito, Deus quando disse, era para poder alcançar certas pessoas e através destas pessoas criar um grupo, que este grupo ia revolucionar, né, na questão de fazer as pessoas conhecerem a Deus, fazer as pessoas conhecerem a verdadeira adoração. Porque para que você cresça espiritualmente no jeito que Deus quer, é necessário que você esteja perto de pessoas que vivem de verdade. De verdade, digo a palavra verdade com espírito. Porque hoje em dia nós temos enfrentado uma religiosidade. Não me leve a mal, mas muitos de nós falamos muito a palavra de Deus, mas quando vamos dar a convivência, não parece que nós servimos a Deus. Então, o grupo de movimento, ele visa ensinar as pessoas para ter a essência de Cristo. E não é uma igreja. Não é uma igreja, ainda é um grupo com capacidade de receber quem quiser aprender, não é obrigatório. E também tem, aliás, aqui que não falamos, algumas pessoas que Deus mesmo escolheu sozinho. E algumas outras pessoas também falaram que eu fui falando com Deus para vir ter convosco, assim mesmo. Glória a Deus, glória a Deus. Só já para irmos nas nossas considerações finais, ok, de uma forma explícita, de uma forma sem aquilo que chamamos de ocultar, qual é o conselho, certamente já houve várias questões que as pessoas já nos apresentaram, já que já tem esse dom de discernir que isso vem para o bem, vem para o mal e tudo mais. Então, quais são as questões que as pessoas vos têm feito bastante e que, porventura, algumas outras, se calhar, têm medo ou vergonha de se aproximar para podermos fazer? Então, em poucas palavras, o que as pessoas gostariam mais saber de vocês e que não os falar, mas que poderíamos falar por intermédio deste vídeo? É verdade. Eu não sei bem, porque eu na verdade sou uma pessoa muito simples, né? Antes de converter eu era uma pessoa muito rude, uma pessoa muito nervosa e levava na porrada, né? Do que eu vi para Cristo, algumas pessoas na verdade elas têm medo de aproximar. Mas o que eu vou deixar aqui é dizer que eu, José Ricardo, não sou uma pessoa simples.
E toda pessoa que quer perguntar ou saber qualquer coisa, ela deve se sentir à vontade. Eu, na verdade, sou uma pessoa que sou muito apaixonada por perguntas e questões de pessoas que querem, na verdade, aprender e saber de alguma coisa com um proveito. Eu gosto de perguntas. Gosto de perguntas e também gosto de responder, desde que tudo seja feito de boa forma. Que a pessoa se apresente e procure saber com clareza, não para criticar, não para expressar certas formas. Então, assim, eu posso não conseguir lhe responder. Assim como você nos chamou aqui, nós nos sentimos à vontade e agradecemos bastante. Então, a pergunta, por exemplo, o que as pessoas falam, o que as pessoas procuram saber mais acerca de nós? Eu muitas das vezes pergunto como tal, as pessoas não têm nada, porque as pessoas têm visto o nosso trabalho, elas elogiam o trabalho e elas têm visto o fruto daquilo que Deus tem feito através de nossas vidas. Então, até algumas outras pessoas dizem: olha, vocês têm que abrir um ministério, vocês têm que abrir uma igreja. É verdade, o que eles estão falando é porque eles estão a ver alguma coisa, mas também a questão de abrir igreja, ter um ministério, são coisas que Deus tem que falar. Não é algo que você só se emociona ou porque está muito feliz, então você vai, abre um ministério, abre uma igreja. Tem a ver com responsabilidade. É verdade, eu também vou dar o irmão Nito, talvez tem perguntas que fazem para ele que não fazem a mim. Ok. Na verdade, talvez ele pode ajudar mais nesta parte. Ok. Irmão Amir, né? Em considerações finais, o que as pessoas têm perguntado, o que as pessoas perguntam é que possivelmente tem sido um atormento ou que você gostaria de esclarecer para as pessoas que nos acompanham. Em poucos segundos poderíamos explicar o que tem de perguntado, o que o povo gostaria mais de saber de vocês. Tinha perguntado, meu irmão. Mais uma vez, em poucas palavras, o que as pessoas têm mais perguntado, que muitas das vezes as pessoas não têm entendido acerca do governo que existe lá. Como que lá não tem um líder? Como que lá é um governo democrático? Como assim vocês dizem que não tem um líder que vos lidera mesmo assim, como um pastor, como o apóstolo, um ancião, coisas assim da igreja? E elas não compreendem que quando nós falamos que o governo é um governo teocrático, é o próprio Deus que governa. Então são perguntas que muitas pessoas nos dão. E quando nós explicamos, muitas pessoas não conseguem entender essas perguntas. Eu estou aqui mais uma vez para poder esclarecer, ou por intermédio de pessoas que havemos de estar a chamar no programa, esclarecer algumas questões. Já vocês que vão estar nos acompanhar aqui exatamente neste minuto, nós queremos prometer que havemos de lançar um documentário que estaremos lá a filmar, sendo explicado de uma forma não com muita pressa, com muita calmaria, um vídeo máximo de 1 hora de tempo de grande documentário que nós havemos de filmar exatamente no monte onde eles têm feito as suas reuniões. Então, traremos mais informações sobre esse grupo num documentário que dentro em breve, antes que esse mês acabe. Então, antes do mês de setembro acabe, prometemos um documentário a visualizarmos, a vermos exatamente de uma forma resumida daquilo que tem acontecido no mundo. Então, meus irmãos, meu muito obrigado. Havemos de nos encontrar nessa ocasião de documentário que ouviremos e muito a falar com os outros que estarão lá, certamente nesse grupo teocrático, como estava sendo falado. Eu não sei se está a falar direito, mas vou aprender muito. Então, havemos de ser apresentado esse grupo e tudo mais. Então, meu muito obrigado por ter aceito o convite. Assim que nós pudermos os convidar mais uma vez, então agradecia. Se puderem vir, estaremos muito gratos. Então, pessoal, muito obrigado por nos acompanhar. Comentem, subscrevam-se no canal e nós havemos de trazer mais conteúdos daquilo que vocês forem a pedir. Então, pessoal, até a próxima.